de patrimonial, e nós estamos tendo aqui a satisfação de receber a doutora Maria Cláudia. A doutora Maria Cláudia, ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela UCAM, Universidade Cândido Mendes. Eu também sou professora de lá, professora Maria Cláudia, com muito orgulho. Mestre em Análise de Gestão de Políticas Internacionais, Solução de Conflitos, pela PUC do Rio, também sou professora da PUC aqui do Rio, mediadora formada pela Mediare, especialista em mediação e arbitragem pela FGV, também sou professora da FGV, coincidência, mediadora judicial do TJRJ. Belíssimo currículo. É Alpino, é advogado, direito imobiliário da IMERJ, também faço parte aqui da IMERJ, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, formação em mediação pela Mediare, experiência em mediação judicial e privada, e ele é presidente aqui da nossa associação da Comissão de Resolução de Conflitos, né, prestigiando a nossa entidade. Então, é com muita satisfação que recebemos os dois palestrantes hoje, e passo, então, a palavra já para os senhores. Aí, a quem vai começar? Vocês têm apresentação em PowerPoint? Temos sim. Já passar já Caroline. Caroline vai comandar aqui, nós vamos juntos. Isso. Associada pela doutora Cláudia. Desculpa, não escutei. Palestra, é isso? Isso, está certinho. Esse é o primeiro então, slide. Passo. O som da Fátima está falhando, né, Fátima? Está falhando a minha fala? Desculpa. Tá a senhora pode iniciar, doutora Maria Cláudia. Está ótimo. Então, Edson, quer complementar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é que nós vamos hoje, o tema é muito interessante, nós vamos juntar a mediação com a holding patrimonial. E naquilo que a mediação nos ajuda na formação e no acompanhamento de uma holding patrimonial. A Maria Cláudia é a nossa colega, advogada também, e tem bastante experiência na área de mediação. Então, eu vou aqui acompanhando a apresentação da Maria Cláudia, mas principalmente a apresentação é muito dela. Então, com a palavra aqui, a doutora Maria Cláudia. Obrigada, Edson. Obrigada, Fátima, por toda a recepção de vocês e do nosso presidente também da ABAME, que essa casa tão bacana, que agora eu estou sabendo um pouquinho mais da história dela, né? Como eu disse, fundada por Fátima e pai do Daniel, não é? Pelo também. Também, né? Quer dizer, é nosso grande mestre Silvio Capanema. E o professor Silvio Capanema, que foi meu professor de Direito de Obrigações na Faculdade Cândido Mendes de Ipanema, e as saudosas aulas, os ensinamentos que ele nos deixou, né? Foi sempre uma pessoa ímpar, não só na questão, não só como advogado, mas como pessoa também. Então, enfim, eu queria... Então, nesse processo, eu acho interessante... Caroline voltou, perdemos a... Isso. É que eu tive só que... Estava dando um errinho aqui, eu tentei só sair e voltar para ver se... Todos estão assistindo bem a apresentação? Ela está com uma tarja preta. Isso que eu estou vendo aqui, aí por isso eu estou tentando consertar. Eu acho que é na hora que eu adiciono as pessoas que estão entrando. Ah, tá, entendi. Então, quer dizer, a minha apresentação, como o Edson bem lembrou, ela é uma conversa, né? Como a mediação pode ajudar na holding patrimonial imobiliária
seja na sua constituição, na sua elaboração, ou depois, né, ela já estruturada, como é que ela pode ajudar como uma ferramenta na questão dos conflitos que aparecem ao longo desse percurso. Então, vamos passar para o segundo slide, por favor. Para isso, eu fiz uma definição, construí uma definição simplória do que é uma holding patrimonial imobiliária. É uma empresa constituída, estruturada com essa finalidade específica de administrar o patrimônio de uma pessoa física ou um conjunto de pessoas físicas. Assim como a imobiliária familiar, ela tem as mesmas finalidades, mas com a característica específica dessas pessoas físicas fazerem parte de uma mesma família. Geralmente ela é constituída na forma de sociedade limitada, mas também pode ser uma SA de capital fechado e de acordo com as especificidades de cada sociedade. Próximo slide, por favor. Para isso, né, como é que a mediação é um instituto relativamente novo, né, que nem tão novo no âmbito mundial, mas no Brasil ela já está legislada desde 2015, mas eu entendo que ela vem sendo muito subaproveitada. E eu faço votos para que nós, do time de mediadores, eu vejo aqui com os rostinhos familiares, que a gente consiga cada vez mais divulgar e consiga colocar essa ferramenta tão prática em tantas atividades, não só no mundo jurídico, mas em atividades multidisciplinares também. Tá? Nesse caso específico, a mediação ela se apresenta como uma ferramenta de prevenção de conflitos e de construção de consenso neste momento da elaboração, do planejamento da holding patrimonial imobiliária. E, posteriormente, no momento dela já constituída, já em pleno andamento, como um mecanismo de solução e administração de gestão de conflitos ao longo da existência, né? No momento em que essas questões surgem. Mais um slide, por favor. Gente, vocês me perdoem o latido de cachorro, mas esses são os desafios, né, do momento online que a gente vive. Tem cachorros lá de fora, a gente não tem como calá-los, mas não se incomodem, é aqui em casa mesmo. Bom, o que é mediação? Eu simplifiquei em 2 linhas, tentando alcançar minimamente o que é um processo pelo qual um terceiro imparcial, um mediador, busca auxiliar a comunicação e a negociação entre as partes interessadas que buscam a solução de um conflito. Próximo slide, por favor. Os princípios da mediação. Eu elenquei aqui os que eu considero mais relevantes. O primeiro deles é a voluntariedade. Dentro do processo de mediação, você escolhe estar dentro dele, portanto, ele é voluntário, você não está ali obrigado a nada. Existem situações até de conflito ou estratégicas que você opta por entrar com alguma medida judicial, enfim, porque você precisa de tempo. Esse não é o caso quando você escolhe o processo de mediação. Ele é voluntário. Portanto, se você está ali porque quer e quer resolver um conflito. Tá? Ele é confidencial. A confidencialidade, esse sigilo, ele é muito importante, porque o que acontece em sede de mediação permanece em sede de mediação. Em hora alguma, nós, mediadores, ou as pessoas que compõem esse processo de mediação, podem ser chamados para ser testemunhas de um eventual processo judicial ou qualquer coisa, qualquer documento. A mediação não tem por si, você não junta documentos ao processo, né? Ele é informal, ele é basicamente oral. Então,
mas mesmo qualquer coisa, documento que seja para que nós entendamos melhor o contexto do conflito, ele não pode, em hora alguma, ser levado ou ser apontado como prova documental, porque o processo de mediação ele é confidencial. Ele tem um custo menor. Quando eu digo que ele tem um custo melhor, ele engloba principalmente essas 3 categorias. O financeiro, porque ele é pontual e ele vai resolvendo ali, não se estende, não é algo que se perpetua, então ele acaba por ter um custo menor. O emocional, que eu entendo que, pela minha experiência, ele vem sendo o que traz mais felicidade para as pessoas, porque de empresas familiares e de famílias que já passaram por mim, é muito bom você encontrar de novo com eles dizerem que, nossa, que eu voltei a ter de relacionamento depois da mediação com os meus pais, enfim, com as questões dos meus irmãos, de empresas familiares. Esse custo emocional, ele que não é quantificável, ele tem um valor muito grande. E de tempo, porque de mais a mais, essa questão temporal que perpassa nessa questão de custo é a questão das agendas, né? São a minha agenda do mediador e a agenda das pessoas que compõem essa holding que vão habilitar ou que vão fazer com que ela seja mais rápida ou com que ela se demore, além da complexidade do caso. Então, quando eu disse assim da confidencialidade, a informalidade, né, a oralidade, a mediação, ela passa por essa informalidade. Você não gera documentos, você não tem um processo como nós temos o judicial, grosso, grande, né? Você prima pela oralidade e, por consequência, toda essa informalidade. E, em quinto lugar, essa condução por um terceiro imparcial, que é o mediador, né? Ele é uma pessoa que não tem nenhum interesse, não está parcial por nenhuma das partes, a não ser o intuito dele é, de fato, ajudar, auxiliar a resolver esse conflito. Caroline, mais um slide, por favor. Então, esse papel do mediador, esse terceiro imparcial, ele é muito importante porque as pessoas entendam. Ele tem tem características muito peculiares. Ele é um facilitador de diálogo. O mediador não julga, ele não aconselha, ele não sugere. Ele é um canal de comunicação que deve buscar manter-se sempre limpo, esse canal, para que as partes consigam ter um melhor diálogo, né? Para que se consiga desobstruir e novamente voltarem a ter aquilo que eles objetivam, que é a manutenção desse diálogo. O mediador ele tem o papel da condução do processo. O processo de mediação não é uma coisa perdida, cheia de ponta solta. Ele tem princípio, meio e fim. E essa condução desse processo cabe ao mediador conduzir. Dentro dessas características do mediador, ele tem, como vamos dizer assim, a grande característica de construir uma confiança, que a gente chama de rapport. Como é que ele faz isso? Ele vai, aos poucos, conquistando e conhecendo os interesses das partes, ele vai buscando criar essa confiança, não só com os stakeholders, mas também com toda a rede. A gente chama de rede, são as pessoas que compõem todo o processo, os familiares, as pessoas que estão envolvidas na holding, e como é que ele vai construindo essa confiança? Conhecendo os interesses, conversando, fazendo perguntas, criando um senso de segurança, de escuta entre todas as pessoas que estão ali participando disso, quando elas se sentem ouvidas, né, participando, quando elas têm a sua participação, de fato, dentro da holding. A gente busca sempre balancear toda essa participação, ou seja, independente
não só daqueles que são menores ou que são os caçulas ou aqueles que são os mais tidos como os mais inteligentes. Todas essas pessoas, a esposa que numa geração não era tão ouvida, mas todas essas pessoas, elas compõem a rede, e todas essas a gente precisa conhecer, escutar e saber como é que elas estão ali posicionadas. E essa escuta para essas pessoas é muito importante. Então, esses dois pontos de construir a confiança e conhecimento de interesse, gerando esse senso de segurança, são as partes subjetivas do papel do mediador. E as objetivas, além da condução do processo, é o planejamento das reuniões, a construção de uma agenda comum a todos, né? Que todos vão fazer parte da construção dessa agenda, e, então, identificar os conflitos para que possa dar seguimento à mediação. Mais um slide, por favor. Então, passamos para o objetivo da mediação na holding. Facilitação da compreensão, bem como a discussão entre indivíduos com visões diferentes que normalmente se armam fortemente dessa posição. O que é a facilitação da compreensão? Aquilo que eu falo nem sempre é o que você entende. E muitas vezes aquilo que outras pessoas dentro de uma sociedade, tem pessoas que têm um timing de entendimento diferente. Então, algumas pessoas entendem rapidamente, outras numa velocidade menor, e muitas vezes há um erro de compreensão. Então, a facilitação dessa compreensão, ela abrange tudo isso. E quando você coloca a discussão entre os indivíduos, é você entender os pós e os contras das diferentes visões que estão ali, né? Que se armam fortemente para defender aquilo que estão dizendo. O debate sobre soluções possíveis para um problema ou situação específica. Quando você traz para a mesa a visão de cada um e você escuta com a devida atenção que é necessária, aquela pessoa que nunca se sentiu ouvida, sempre cria mágoas com isso, passa a ter uma outra postura, entende? E por conta disso, você acaba obtendo uma melhor compreensão do problema que foi criado dentro daquele contexto. Então, esse é o objetivo da mediação, você conseguir desobstruir todos aqueles nozinhos que vão sendo criados individualmente por uma família ou por uma sociedade, e que a mediação serve para que você consiga melhorar esse canal de comunicação. Caroline, mais um slide. Ainda tem mais. Então, com isso, você consegue a promoção da reconciliação desses indivíduos, aquelas mágoazinhas, aqueles nozinhos que foram sendo criados ao longo de toda uma vida de sociedade, de uma holding familiar. Você consegue, balanceando toda essa participação e escutando a todos, você consegue restaurar toda essa relação. Você discute os interesses da parte, né, que estão considerando chegar nesse acordo, né, e essa discussão é, mais uma vez, falar sobre os pós e os contras da visão de cada um, mas você já está se caminhando para um acordo, negociando esses termos da solução, né, porque, afinal, o objetivo é chegar a essa solução, então negociar faz parte do objetivo da mediação, criando sempre cenários futuros, que a mediação ela sempre olha para frente. O passado é passado, né? Muitas vezes você chegou nesse ponto aqui, você não tem como mudar, mas o futuro você tem que olhar adiante e ver e testar na prática se tudo aquilo que vem sendo discutido, argumentado, revisto, todas as alternativas que foram colocadas na mesa, se de fato ela na prática vai funcionar.
Mais um, por favor. Então, eu coloquei esse slide porque eu tenho muitos amigos que não são do meio, mas que me perguntam como é que ela acontece na prática. Então, você tem uma reunião inicial conjunta com todos aqueles que pertencem à holding e colocam os problemas, você se apresenta, você explica como é que é o processo de mediação. Em seguida, você tem reuniões privadas, não no mesmo dia, mas você passa a marcar reuniões privadas com cada um e seu advogado, tá? E se houver, né? Porque muitas vezes não tem advogado, muitas vezes as famílias são tão grandes e há um conflito tão complexo que cada parte prefere contratar um advogado. Então, nessas situações, você faz reuniões privadas e chama o advogado a participar, inclusive para que tanto a parte quanto o advogado se sintam incluídos no processo e que não é nada a ser escondido ali. As coisas, de fato, o objetivo é que elas sejam solucionadas. Então, por isso, quando aquela questão da agenda, do tempo, né, você vai marcando e vai agendando com cada parte e seus advogados ou sozinhas, tudo isso, e você vai acelerando esse processo. Reunião conjunta de brainstorming é uma reunião que se dá num terceiro momento, onde as pessoas todas se reúnem, cada qual com já algumas ideias que foram conversadas nas reuniões privadas com seus advogados. E nesse momento, é uma reunião onde a gente costuma dizer, a gente enlarge the pie, né? Você aumenta a torta e você traz novas ideias, soluções. E você, quando eu digo, são as partes e seus advogados. Os advogados são muito importantes nesse momento, porque eles são pessoas criativas e que estão fora do problema, fora do conflito. Então, eles conseguem usar a sua criatividade, a sua experiência e criar e trazer soluções alternativas àquilo que já está ali e dentro da legalidade, né? Da importância dele estar ali também para não... Tem que ser algo que seja dentro da lei e que as pessoas consigam conviver com ela. Com isso, você vai criando definições diretivas, né? Você começa, a partir daí, a elaborar um protocolo de acordo, ou quando você está constituindo a holding, né? Você desenha, né? Você cria um modelo tailor-made, né? De acordo com as especificidades da sociedade ou da família na criação dessa holding. E daí você gera, finalmente, uma documentação formal para que isso seja levado adiante. Mais um slide, por favor. Então, como a gente pode ver, as grandes benesses da mediação é que ela é célere. Então, as sessões são semanais, quinzenais, de acordo com a agenda de cada um, e sessões conjuntas e privadas, e que realmente varia o tempo e a complexidade do caso, né? E a mediação é confidencial. Todas essas sessões, elas são resguardadas pelo sigilo absoluto. Isso é importante para que os envolvidos se sintam à vontade para expor situações que provavelmente originaram os conflitos. Nem sempre as pessoas se sentem à vontade de levar determinadas questões na frente dos outros. Então, essas sessões privadas são importantes para que eles realmente consigam ali se soltar e não falar e não expor. Aquilo, o que será levado para a reunião em conjunto com todos, será somente aquilo que for autorizado, tá? E assim a gente vai seguindo. Mais um slide, por favor. Então, aqui eu elenquei algumas das vantagens que eu vejo na mediação no momento da sua elaboração, né? No momento que você está estruturando ela.
o planejamento junto aos sócios ou à família, sendo tailor-made, você faz sob medida, de acordo com as especificidades de cada sociedade, né? Você cria, com esse acolhimento, essa escuta de todos, uma construção de consenso. Uma coisa é quando você está construindo junto, outra coisa é quando aquilo cai no seu colo e você pode ter das diversas reações, das melhores e das piores. Você cria boas entradas com boas saídas. Eu acho que isso é muito importante. É você, quando tudo são flores, está tudo muito bem, mas você conseguir estruturar uma holding com boas saídas, uma dissolução de sociedade com boas saídas, é muito importante. E a mediação ajuda a propiciar isso. Provável economia fiscal, eu diria que é o chamariz para a criação da holding patrimonial imobiliária. Sempre se busca essa economia e se consegue. A proteção patrimonial. É muito interessante, eu gosto muito de usar a blindagem patrimonial, mas nem sempre a blindagem tem uma conotação muito positiva. Muitas vezes ela pode ter uma conotação meio criminosa. Então, eu prefiro usar o termo proteção patrimonial. E vou dedicar um pouquinho de tempo para os próximos pontos, porque para a gente poder imaginar algumas situações, né? Você tem a sua proteção patrimonial sobre... você tem ingerência de novos atores, parentes, né, dentro dessa empresa. Convencionalmente, ou vamos dizer assim, nós temos como por hábito, né, as relações com marido e esposa, mas novas relações, elas estão existindo, estão acontecendo. Não sei se vocês, além da relação homossexual, que antigamente a figura desse parceiro ou parceira não influenciava, mas ela já vem sendo reconhecida judicialmente, doutrinariamente, né? E na jurisprudência também é pacífica em relação a isso, coisa que antigamente não era, mas hoje em dia essas novas relações, essas novas pessoas, esses novos atores passam a fazer parte e ter direitos, né? Da mesma maneira que temos uma nova relação que está no ar, chamada famílias simultâneas ou paralelas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu tenho um caso fresco aqui, até para dar um exemplo, e de uma família de um senhor, que já está na casa dos seus 60 anos, apesar do pai ainda estar vivo, fazendeiro no interior da Bahia, uma fazenda grande de plantação de cacau, e que veio estudar no Rio de Janeiro na época da sua juventude. E sabia que tinha que voltar para a Bahia, porque tinha fazenda, e na Bahia sabia que tinha que voltar para o Rio, porque tinha situações aqui. E, no fundo, ele criou duas famílias. Ele contraiu o matrimônio, casou na igrejinha da fazenda, na Bahia, e teve mulher e filhos, e criou e casou aqui também. Teve uma relação estável com 2 filhos também aqui. E quando me chegou para resolver esse problema, a primeira coisa que eu pensei foi monogamia, né? Como pode, né? Isso é um crime, como é que a gente vai fazer isso? E o advogado me passou um pito e falou: Maria Cláudia, você não é juíza, a questão não é financeira, porque eles resolveram e conseguiram resolver o problema da questão patrimonial sem maiores problemas. O conflito se dava porque as mulheres queriam ser as oficiais. Ou seja, ninguém ali estava preocupado com dinheiro nem nada, mas o conflito se dava porque elas não abriam mão de ser a esposa oficial, de levar o sobrenome, de ser casada, né? Cada uma, enfim, o conflito se dissolveu, a gente conseguiu resolver a questão, mas meu ponto aqui é que novas relações estão surgindo.
a famílias simultâneas e que vêm sendo, pela doutrina e jurisprudência, aceitas e reconhecidas. E isso é uma questão de proteção patrimonial, né? Você precisa abrir a cabeça para essas novas relações. E tem mais uma que é bem interessante, não sei se já ouviram falar, no poliamor, ou união poliafetiva. Todas já têm definição, todas já vêm sendo reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. Claro que são casos novos, o direito, né, é dinâmico e as questões vão mudando, mas toda essa gama de novas relações, ela pode ser, pela mediação, pensada e protegida dentro da sua holding patrimonial imobiliária. Então, por isso que eu gosto de dedicar um pouquinho de tempo aqui a essas diferentes novidades que vêm aparecendo no nosso mundo contemporâneo, para que a gente possa estar, vamos dizer, possa estar preparado para proteger, né, o patrimônio daqueles que serão os nossos herdeiros, né? Outras atividades que colocam em risco o patrimônio imobiliário. Quantas pessoas, quantas famílias a gente já não viu que o filho estudou, próspero, o negócio estava indo de vento em pouco, e de repente, aqui no Brasil principalmente, né, nós vivemos no nosso universo brasileiro, se eu posso dizer assim, com muitas novidades, né? Você, de repente, tem uma questão governamental que resolve sobretaxar a atividade em que você mexe. E, de repente, você se vê algum mar de dívidas e sem ter o que fazer. E as questões da sua empresa podem respingar, né, naquilo que o seu pai está protegendo tanto, né? Então, essa estruturação, essas ferramentas de proteção são muito importantes, né? Você tem um filho que é especial, você pode ter nascido com uma doença e que desde sempre você tem essa preocupação, como é que vai ser o futuro dele, e você, através da holding e dessa estruturação, e principalmente da mediação, porque não é toda mãe que consegue reconhecer que o filho tem algum problema. É muito difícil para uma mãe reconhecer isso, mas é preciso que haja essa conversa, e a mediação é a melhor forma de se abordar esse assunto através dela, porque são questões muito sensíveis para as famílias. Mas vocês, os pais, não vão estar ali para sempre, né? Então, você precisa guardar essas pessoas especiais de uma maneira extraordinária, ou a mais, ou de uma forma diferenciada dos outros filhos, né? E você consegue fazer isso com um certo cuidado. Seguro de vida. O seguro de vida, ele vem se mostrando também como uma boa ferramenta, principalmente porque ele guarda algumas características, né? Ele fica livre do ITCDM, né? de bloqueio judicial, do IR, além de ser inalienável, né? Então, essas questões, elas vêm sendo buscadas também, não só na hora que você herda, né? Você consegue, o beneficiário, ele fica respaldado por ter uma quantia líquida para fazer frente a eventuais, enfim, dívidas ou questões que ele precisa honrar para terminar toda essa, seja enfim, qualquer coisa que ele precise fazer frente, né? E também por uma questão de o seu sócio, que você se dá muito bem, mas que você não pretende que os filhos dele passem a ser seus sócios futuramente por conta do falecimento dele, do seu sócio. Então, ou porque o menino não dá para nada, é um perdido, porque
porque mora num outro país e não dá para, né, não dá para tocar a empresa com você nesse formato, ou também porque é de outra atividade, né? Então, você, através do seguro de vida, você consegue, é mais uma ferramenta que vai ajudar a compreender, e mais uma vez a mediação ela se mostra muito útil nesse momento. O usufruto, né, visando a sua própria proteção, depois que você faz a doação para os seus filhos, você guarda a cláusula de usufruto, porque você vai envelhecer e certamente a entrada será menor e você precisa envelhecer com dignidade. E toda essa conversa com os herdeiros e toda essa forma de ser contado para eles, é preciso muita cautela, muito jeito na forma e no conteúdo dessa explicação. E a cláusula de reversão, né? Que é uma cláusula que, se por acaso um dos seus herdeiros falecer antes de você, você escolhe a forma que você quer que a parte dele seja revertida, ou para você, ou para os outros irmãos, e aí vai muito de acordo com a elaboração de cada holding imobiliário. A próxima, por favor. Agora, as vantagens da mediação, depois que a holding já está em pleno vapor, né? Segunda geração em diante, como é que ela funciona como um mecanismo de ajuda, de auxiliação na solução dos conflitos. E você vê aí a melhor administração dos conflitos entre os herdeiros. Você, sem sombra de dúvida, a mediação ela é uma ferramenta preciosíssima nesse momento. Com isso, você consegue administrar essa melhor gestão, você consegue que o conflito ele não escale, ou seja, ele não cresça, evita o rompimento entre os sucessores e familiares, você busca com isso sempre estar buscando as melhores soluções entre eles, segue sendo a melhor economia fiscal, você continua sendo esse o grande atrativo, né? A proteção patrimonial, como eu já disse no slide passado, não respinga, né, naquele patrimônio que você juntou a vida inteira, e mesmo que seja diferente da atividade inicial da sua empresa, da sua sociedade, você consegue proteger ela. Conforme vai crescendo, você joga tudo na holding imobiliária, né? E você protege da atividade fim. Então, se alguma coisa acontecer, essa proteção está efetiva e funcionando. E a celeridade, né, de toda essa questão, de todas essas questões apontadas versus as ações judiciais e inventário, né, que além de ter um alto custo judicial, aqui eu coloquei de 3% a 10%, mas dependendo, você chega até a mais, né? Porque você ainda tem honorário de advogado, enfim, e fora todos os impostos que têm que ser recolhidos, são as grandes vantagens da mediação. Mais um, por favor, mais um slide. E agora eu vou finalizando aqui a minha apresentação com o que eu costumo, fiquei pensando se eu dava um título de pérolas ou vivências, porque são os últimos pontos que é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas questões. O capital emocional dos indivíduos nas holdings patrimoniais responde por significativa parcela de êxito ou fracasso do negócio ou da família, né? Do negócio de família, ao longo das gerações. Então, esse capital emocional é algo muito precioso e algo que a gente deve olhar muito por ele. O próximo ponto é a sucessão, é uma das principais causas determinantes da continuidade das famílias com patrimônio imobiliário. Eu costumo até brincar
o pessoal diz assim, né? A família é ótima, todo mundo se dá muito bem, são muito queridos, tem uma relação maravilhosa e tal. Aí eu pergunto, já herdou junto? Na hora que você herda junto, é que realmente você vê se esses elogios todos fazem jus. Porque, infelizmente, a questão da sucessão ela é muito frágil, é muito sensível à continuidade das famílias. Esse outro ponto também, eu até lembrei de uma amiga minha da vida toda, desde o colégio, perdeu o pai esse final de semana, que ela falou que ele, até mandei o link para ela, para que ela visse, porque ela disse que o pai dela nunca falou de finitude. Aí eu falei para ela, eu vou fazer uma frase por conta disso, porque falar sobre finitude é um assunto muito delicado. Organizar o patrimônio entre os herdeiros e sucessores é falar sobre a morte, é falar sobre um momento que eu não estarei mais aqui e o que vai ser de vocês. Principalmente se você tiver um filho especial, um filho com problema de drogas, enfim, são questões em que eu não vou poder mais dar conta disso. Então, falar sobre esse assunto é algo muito difícil, muito delicado e muitas vezes ele fica sob uma redoma, porque as pessoas não têm coragem de fazer isso, mas é preciso. Mais um slide, por favor. Cuidado na elaboração do testamento vital ou diretivo antecipado de vontade para evitar o conflito entre os herdeiros. Quando você faz o testamento vital, você escolhe entre os seus filhos quem vai cuidar de você, quem vai fazer o pagamento dos empregados, quem vai administrar a empresa. Enfim, ali você está lidando com pessoas que têm sentimentos e esses sentimentos podem ser fragilizados, ofendidos, porque você escolheu ele e não a mim. Você não confia em mim, quer dizer que para mim só me resta isso. Então, esse cuidado é muito importante para que você consiga não magoar aquelas pessoas que vão cuidar e vão te auxiliar na sua velhice. Por isso, mais uma vez, eu digo que a mediação ela chega aqui com muita delicadeza para tratar desse assunto. Esse penúltimo ponto, educação financeira, vem se mostrando fundamental para evitar brigas familiares. É impressionante como filhos do mesmo pai e da mesma mãe, muitas vezes dormindo no mesmo quarto, com a mesma educação escolar, mesmas oportunidades, uns bem-sucedidos, outros não, uns até bem-sucedidos, mas na questão financeira, pessimamente organizados. Então, essa educação financeira deveria fazer parte desde a escola, né? Uma cadeira desde ali para você realmente evitar as brigas, esses conflitos familiares. E qualquer patrimônio, não importa que você tenha um único imóvel, ele merece ser cuidado e planejado a sua sucessão. Mais um. Com isso, eu agradeço e encerro aqui a minha apresentação e gostaria de abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, consideração, sou todo ouvidos. Doutora Maria Cláudia, primeiramente, nós queremos agradecer muito a sua brilhante didática exposição, né? Antes de abrir para algumas outras questões dos colegas, eu fiquei muito impressionado com a sua exposição em relação à holding patrimonial imobiliária estruturada pela mediação. Eu acho que esse realmente é um caminho que muitas vezes, como a senhora finalizou, as famílias não se preocupam, né? E fica a largo, e depois de acontecido é que vem as preocupações e muitas vezes repercutem, onerando demasiadamente o patrimônio daquilo que o obituado deixou, enfim, por aí vai. Doutora Fátima.
Eu gostaria só de agradecer a doutora Maria Cláudia, né? Prestei muita atenção, achei extremamente interessante. O nosso escritório trabalha muito com planejamento sucessório, então a palestra foi muito oportuna, muito interessante. Só quero realmente parabenizar. Você já viu, Cid, no chat, se tem alguma pergunta de algum associado? Temos só elogios aqui do nosso querido Daniel Martins, excelente explanação. Acho que somente essa. Tem uma pessoa aqui de mão levantada, Zezé. Tem de mão. Sim, é a senhora Zezé. A senhora pode falar, senhora Zezé. Senhora Zezé? Não sei. Me escuta, senhora? Acho que não. Enquanto a senhora Zezé não se manifesta, eu queria destacar aqui a presença da nossa vice-presidente da ABAME, doutora Nancy, do presidente do Conselho Deliberativo da ABAME, o doutor Pedroso, do seu vice-presidente, o doutor Vitor Paiva, assim como do nosso queridíssimo amigo, tesoureiro, primeiro tesoureiro, doutor Emílio, a presidente da comissão ABAME Jovem, futura presidente da ABAME, doutora Alessandra, e o futuro vice-presidente, doutor Daniel Martins, que já foi aqui apresentado, além dos nossos queridíssimos associados aqui presentes, como o doutor Hamilton Quirino, a doutora Sula Cobre, enfim, outros mais, a doutora Sabrina Quintino, o doutor Francisco Souto, que sempre nos acompanha. Por estar aqui no meio de pessoas tão importantes assim. Doutor Edson, o senhor devia ter me preparado melhor, assim eu estaria com outra postura, inclusive. Você foi brilhante, sua explanação foi perfeita, foi ótimo. Muito bem, e vocês trouxeram um tema interessantíssimo. É um tema que poucos escritórios estão trabalhando com ele, e a holding patrimonial, que é o planejamento sucessório, é um tema muito interessante, inclusive para ser trabalhado dentro da ABAME, para os associados da ABAME, né? É um segmento do mercado que está crescendo muito nesse momento. Os empresários, e uma coisa interessante a esclarecer, que às vezes as pessoas têm a sensação de que a holding patrimonial é somente para quem tem muitos bens, e não necessariamente isso. Às vezes, quem tem um único bem pode ter uma holding, né? Então, é até um tema para a gente estar trazendo, Fátima, para a ABAME, de como construir uma holding patrimonial, como criar um planejamento sucessório. Eu acho que é um tema muito interessante para... Nós já tivemos 3 palestras sobre esse tema, não sei se você está lembrada. Eu trouxe 2 sócios do nosso escritório na época, inclusive um deles, que hoje é o procurador-geral, né, do município, o doutor Daniel Bucar, ele, inclusive, tem livros publicados só de planejamento sucessório. No momento do lançamento do livro dele, eu trouxe o doutor Daniel Bucar, o doutor Rodrigo também já veio aqui, já veio falar sobre planejamento sucessório, e, por último, foi o doutor Caio Pires. Todos os 3 têm obras publicadas, acredito que a doutora Maria Cláudia deve conhecer os 3. Eles têm um trabalho assim, muito interessante sobre planejamento sucessório, por isso que eu destaquei. Eu gostei muito do tema, porque lá no escritório nós enfrentamos bastante, né, e discutimos muito com os nossos clientes sobre planejamento sucessório. Já estamos trabalhando nisso há bastante tempo. Então, acho que vai ser muito bom trazer para a ABAME, até criarmos uma comissão para a gente falar sobre planejamento sucessório, porque está assim, uma tendência e uma necessidade hoje enfrentar essa questão, sem sombra de dúvida. Alessandra, você falou muito bem, você lembrou muito bem. Eu também enfrentei ontem, inclusive eu atendi um cliente para trabalhar planejamento sucessório, né? E essa questão também de legalização dos imóveis, quando vai transferir eles para a holding, tem muitos desdobramentos que os próprios cartórios podem estar trazendo esclarecimentos, né? Eu perdi essas palestras que teve aqui no decorrer, porque essa época de pandemia foi uma época que
foi conturbada para todos nós, né? E eu falei assim, não vou perder essa palestra que hoje sobre mediação, porque a mediação também no planejamento sucessório é algo bem interessante e eu gostei muito da palestra. Está de parabéns. Obrigada, Alessandra. Realmente tem muitas questões que são muito delicadas, que fazem parte da família, né? E que na hora, porque o advogado, ele é o técnico, né? Ele é o expert nessas questões, mas tem determinadas situações em que o mediador ele vai ter uma abordagem mais cuidadosa para lidar com esse assunto, porque só quem vive um problema como esse é que sabe os pormenores. Então, são cuidados que essa parceria do mediador com o advogado ela vem sendo muito bem sucedida. E uma curiosidade, Fátima, você sabe que nessa época de pandemia houve um aumento na procura dos escritórios que estão se especializando nisso. Não sei se, enfim, de repente, né? E nós brasileiros nem sempre vivemos nesse momento. A gente está falando de uma situação extraordinária, né? Porque nós temos situações de, como eu até falei ao longo da apresentação, em que está tudo indo muito bem, de repente, uma medida do governo sobretaxa a atividade que você sua, né? E você se vê inundado de dívidas, de problemas, e aí você faz o quê? Né? Então, são sempre situações em que você deve proteger o patrimônio que você constituiu, né? Estou vendo aqui que o doutor Emílio Silva Filho levantou a mão. Ele quer fazer uma pergunta, doutor Emílio. Não é bem uma pergunta, não. Não é bem uma pergunta, não. Aliás, eu endosso aí as palavras da doutora Alessandra, eu acho muito bem lembrado, esse problema da sucessão é importantíssimo. Agora, eu queria também parabenizar a doutora Fátima, porque ela tem uma memória excelente. Eu esqueci de muita coisa aí. Pois é. A Fátima Emílio, tem tudo me na pegou ponta até da de língua. saia justa, Emílio. Cara, ela tem tudo na ponta da língua, rapaz. Impressionante. Não é, Emílio? Está de parabéns. Mas o que eu queria abordar é o seguinte: essa divisão patrimonial em vida falada, eu acho que realmente é muito fácil na teoria. Na prática, traz alguns problemas difíceis realmente de resolver. A holding que se cria, que pode ser criada, eu penso até, não sei se vale a pena, porque o governo ele assambarca os impostos tão violentos que a gente tem que pensar não 2 vezes, mas 10 vezes, porque realmente é muito imposto a pagar, transferências, etc., que a gente fica assustado. Então, eu gostaria de ouvir a palestrante, que, por sinal, brilhantemente fez a sua exposição, o que ela acha, se realmente compensa se fazer uma hold patrimonial, ou se fazer um testamento, enfim, qual a sua opinião a esse respeito? Olha, eu vejo, com certeza, tributariamente falando, você tem vantagens significativas. E dependendo do estado onde você resida, elas são melhores ainda, né? Porque varia muito, né, de acordo com a legislação estadual, né, para que você tenha uma melhor ou pior vantagem. Mas, com certeza, você criar uma holding patrimonial imobiliária vem sendo melhor do que você, mesmo que você deixe um testamento. Em testamento, você também consegue ampliar, né, e resguardar proteger o patrimônio, mas tributariamente falando, a holding ela se mostra com vantagens maiores. Respondi. Ok. Muito obrigado. Sidney, devolvo a palavra a você para as considerações finais e agradecimentos. Eu já agradeço mais uma vez a doutora Maria Cláudia, doutor Edson Balbino, e já faço aqui um convite na qualidade de diretora jurídica, doutora Maria Cláudia. Já estou pensando aqui a gente fazer um seminário só sobre planejamento sucessório.
Isso. E, com certeza, quero contar com a sua participação. Vamos Tá? lá, Vou com o montar maior prazer. um seminário só sobre planejamento sucessório, vamos criar um temário bem interessante e quero contar com a sua presença. Com certeza. Certo? Como se diz hoje em dia, vai bombar. Porque o assunto Vai bombar, vai sim, se Deus É. quiser, se Deus quiser. Sidney, com você. Então, dizer ao doutor Emílio que não é só a memória, não, tá vendo? A iniciativa também é exuberante, né, da doutora Fátima. Não é à toa que é a nossa diretora jurídica. Doutora Maria Cláudia, foi muito boa a sua exposição. Eu quero agradecer especialmente ao nosso amigo, associado, presidente da Comissão de Mediação e Resolução de Conflitos da BAME, doutor Edson Balbino, que, através do doutor Edson Balbino, nós fomos blindados hoje com a sua participação, sua exposição, e ratifico as palavras da doutora Fátima. Temos, sim, que avançar, fazer um seminário. Estamos acreditando que, quem sabe, para o próximo mês, já estejamos já presentes também com atendimento da BAME híbrido, presencial e virtual. Estamos caminhando para isso e a sua presença vai ser fundamental. Já é e será cada vez mais. Então, com essas palavras, eu estou encerrando, agradecendo mais uma vez a todos aqui presentes, desejando a todos saúde e paz e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos. Obrigada a todos. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Nosso forte. Boa noite. Bom. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa Até noite a a próxima. todos. Boa noite, Cid. Boa noite, Sula. Tchau. Edson, aquele abraço, hein? Muito obrigado. abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima, em breve, doutora Maria Cláudia. Boa noite. Abraço. Boa noite. Alessandra, um beijão, Alessandra. Beijão, meu Alessandra. presidente. Boa noite, Edson Bambino. Parabéns pela excelente palestra. Beijo. Beijo. Doutor Francisco, saúde, doutor Francisco. Tudo de bom. Até a próxima. Boa noite. Olá, boa noite. Tchau, tchau.